Olá, galerinha! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Meu Quadrado, onde nós temos todos os bimestres a revisão do conteúdo de História do 8º ano até o 3º ano do ensino médio, ok? E hoje nós vamos começar, então, mais uma aula de revisão no canal Meu Quadrado. Então já sabe, né? Deixa lá o seu like, se você não é inscrito ainda, já se inscreva, e assim a gente vai aos poucos aumentando a nossa comunidade, ok? Então, vamos lá, segundo bimestre, 8º ano do ensino fundamental. Esse bimestre nós começamos tendo como, eu me refiro sempre ao tema principal do bimestre, aquilo que a gente vai abordar durante o bimestre, uma boa parte do bimestre, e é talvez aquele que eu considero o conteúdo mais importante, porque ele vai te acompanhar no Enem, vai te acompanhar no vestibular e na vida. Muito do que nós temos hoje em dia é consequência, tanto na política quanto na nossa vida diária, direitos que nós temos, mudanças no sistema político mundial, isso é consequência da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem influência direta no mundo moderno. A Revolução Francesa de 1789 foi um marco decisivo na transição do antigo regime para o mundo contemporâneo. Essa revolução representou o fim do absolutismo monárquico e do mercantilismo e a ascensão da burguesia ao poder, estabelecendo as bases do Estado moderno. Ok? Então vamos lá. Sociedade estamental. Como era o mundo francês, né? Como era a organização da sociedade francesa? A sociedade francesa era organizada em estamentos, certo? Nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero, ou seja, a igreja. Nós tínhamos o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que representava 97% da população, que eram a burguesia, os camponeses e a galerinha mais pobre, né? O pessoal da baixa renda, ok? Então, nós tínhamos 3 estados, ou seja, uma sociedade estamental. Mas não é estado que nem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tá? É estado em termos de organização social, classe social. A classe social é um termo que vai vir depois da Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa nós falávamos em estados, beleza? Então olha só, por que nós vamos ter a Revolução Francesa? Por que aquele terceiro estado, a burguesia, os camponeses vão se revoltar contra os nobres e o clero? Veja só. Primeira coisa, nós vamos ter uma crise econômica seríssima. Nós vamos ter problemas econômicos como altos impostos, impostos que só são pagos pela burguesia e pelos camponeses, clero e nobreza não pagam impostos, inflação e escassez de alimentos e, detalhe, esses alimentos, essa escassez de alimentos, elas vão causar descontentamento na população francesa, certo? Porque faltam alimentos. Lembra daquela famosa frase que a Maria Antonieta teria dito, que chegaram para ela e disseram: rainha, o povo está com fome, e ela disse: bom, se eles estão com fome, que comam pão. Aí teriam dito para ela: mas rainha, o povo não tem pão. Bom, se não há pão, que comam brioches. Isso, claro, a fome vai fazer com que o povo fique extremamente revoltado com a monarquia, com a forma como que a França está sendo governada. Nós temos também a influência iluminista, as ideias de liberdade, igualdade e democracia, propagadas pelos filósofos iluministas, inspiraram os revolucionários franceses, tá? Eles inspiram os revolucionários, principalmente os revolucionários franceses, e o absolutismo monárquico, o poder centralizado do rei e a falta de representação política do terceiro estado. Isso vai gerar uma revolta contra o antigo regime, certo? Lembrando que esse terceiro estado representa 97% da população francesa da época, ok? Vamos em frente então. Quais são os grupos revolucionários que nós vamos ter? Nós vamos ter os girondinos, que representavam a alta e a média burguesia, tá? Vamos lembrar que essa média burguesia é uma média burguesia moderada, ok? A alta e a média burguesia são mais moderados. Nós vamos ter essa média burguesia, essa alta burguesia favoráveis a uma monarquia constitucional. Então, não necessariamente a burguesia vai querer derrubar a monarquia, mas eles se satisfazem com uma monarquia constitucional,
ok? O que é uma monarquia constitucional? Que tem uma constituição, que o rei tenha que seguir essa constituição, que exista um parlamento, ou seja, que o povo participe direta ou indiretamente da administração do país. Nós temos também os jacobinos, que vão ser liderados por Robespierre, Maximilien Robespierre, um advogado francês. Eram a ala mais radical da Revolução e é defensora de uma república democrática. Os jacobinos já queriam desde o começo tirar o rei e fazer da França uma república, tá? Nos moldes, talvez, da república recém-criada em 1776 aqui na América, os Estados Unidos da América. Vamos lembrar que os soldados franceses vieram lutar aqui na Guerra da Independência Americana e se encantaram com essa nação que estava sendo recém-formada como uma república democrática, com liberdade, com igualdade para todos. Então, esses eram os objetivos e os franceses voltaram com esse negócio na cabeça. Pô, esse troço pode dar certo, né? E os sans-culottes são camponeses e trabalhadores urbanos, pobres, que participaram ativamente dos eventos revolucionários. Os sans-culottes estão aqui, junto com os jacobinos. Por que a gente destaca essa questão dos sans-culottes? Lembra que culotte é aquela calça estranha que os nobres usavam. Então, sans-culotte, sem culotte. Era essa galera, então. Então, isso aqui nós vamos resumir em girondinos e jacobinos, ok? Vamos lá, então. Opa, voltando um pouquinho aqui. Nós vamos dividir a Revolução Francesa em 3 etapas, certo? A primeira etapa é o início, a tomada da Bastilha em 1789 e formação da Assembleia Nacional Constituinte. Bastilha, lembra que a Bastilha era o depósito de armas, uma prisão que foi derrubada pela população, dando início, então, assim, à Revolução Francesa, ok? Segunda etapa da Revolução é a radicalização, a ascensão dos jacobinos e o período do terror, que vai de 1793 até 1794, sob o comando de Maximilien Robespierre. Vamos lembrar que eram 3 no início, Marat, Danton e Robespierre. O Marat vai ser assassinado por uma mulher girondina, vai ser assassinado a facadas dentro de uma banheira. O Danton vai ser executado na guilhotina a mando de Robespierre, e aí depois o Robespierre também vai acabar na guilhotina. Isso é uma coisa interessante sobre a Revolução Francesa. Os 3 maiores líderes da Revolução acabaram mortos na guilhotina que eles mesmos mandaram erguer, né? Então, coisas da Revolução Francesa. E a terceira etapa, que é a queda de Robespierre e o fim do terror, dando início ao Diretório em 1795, que vai se estender até 1799, quando o cônsul Napoleão Bonaparte chega finalmente ao poder. Ok? Qual é o legado da Revolução Francesa? O que a Revolução Francesa deixou que nós temos aí talvez até os dias de hoje? Primeiro, fim do absolutismo, a instauração de um sistema político baseado na soberania popular e na separação de poderes. Então, isso começa na Revolução Francesa e vai começar a ser copiado por outros países ao redor do mundo. Igualdade jurídica, a abolição dos privilégios e estabelecimento da igualdade perante a lei, certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter igualdade jurídica. Na verdade, o que acontece é que a partir da Revolução Francesa, nós deixamos de ter a sociedade separada por nascimento, e aí nós vamos ter uma sociedade que vai ser dividida em classes sociais por grana, dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais direitos você tinha, e talvez até hoje ainda tenha, né? Terceiro, nacionalismo moderno, fortalecimento da identidade nacional e do patriotismo como ideologias políticas, ok? E o quarto, expansão dos direitos, conquista de direitos individuais, como liberdade de expressão e religião, certo? Lembrando que na Revolução Francesa nós não tínhamos liberdade religiosa. A liberdade religiosa ela vem depois da Revolução Francesa. Muito pelo contrário, um dos ideais da Revolução era acabar com a religião, ok? Esse era um dos objetivos. Lembram que bíblias foram queimadas, quase todo o clero foi exterminado, quem não foi morto teve que fugir, e a ideia deles era acabar com a ideia de Deus. Deus, para eles, era uma forma que a igreja tinha encontrado, ou seja, era um artifício criado pela igreja para manipular o povo. Era isso que eles pensavam da religião e de Deus, certo? O segundo conteúdo mais importante, não menos importante que a Revolução,
mas eu coloco a Revolução como sendo um conteúdo assim mais relevante, talvez, para a história mundial, mas nós temos um conteúdo também que é relevante para a nossa história nacional, para o nosso país, para a história do Brasil, que é a mineração no Brasil colonial. Nós vamos ter a descoberta do ouro, tá? Que é a descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais no final do século XVII, que vai intensificar a colonização portuguesa no Brasil. E, além do ouro, vamos lembrar também que o diamante também foi de grande importância para a história do nosso país, certo? Então, foram encontradas jazidas de ouro e também algumas jazidas de diamante no Brasil. A história do Brasil vai mudar completamente. Lembram-se que a economia brasileira girava em torno da cana-de-açúcar e, a partir da descoberta do ouro, nós vamos ter a economia brasileira girando, então, agora ao redor do ouro. Isso vai acarretar uma série de mudanças, inclusive no Brasil. Tá? Nós vamos ter conflitos sociais, a disputa pelo controle das minas entre paulistas e forasteiros gerou a chamada Guerra dos Emboabas, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela daqui a pouco. A economia mineradora, além da extração do ouro, atividades secundárias como a agricultura de subsistência também se desenvolveram ainda mais no Brasil. Lembra que o Brasil era muito açucareiro, né? Então tudo girava em torno da cana-de-açúcar. E a partir de agora a gente vai ter outras formas de desenvolver a economia, nós vamos ter outras formas, vamos ter a chamada agricultura de subsistência, inclusive o nosso sul do país aí vai se desenvolver também por causa da mineração. Os tropeiros começam a sair aqui do sul para levar alimentos para a mineração, para as Minas Gerais, como eram chamadas. E tivemos também impactos sociais, a mineração intensificou a escravidão africana e atraiu grande contingente populacional para a região das Minas Gerais, ok? Então, olha só, voltando a falar um pouquinho da Guerra dos Emboabas, porque esse assunto é muito importante. A região mineira que reunia pessoas de vários lugares da colônia e portugueses que se deslocaram para o Brasil na esperança de um rápido enriquecimento. Então, como é que começa as Minas Gerais? As minas, né? A mineração. Vai começar através de bandeirantes que saem de São Paulo, desbravando o interior do país até que encontram as minas. Logo, os paulistas entendiam que eles tinham que ter preferência na exploração dessas minas, mas pessoas de várias regiões do Brasil começam a chegar lá e querendo explorar também para ganhar dinheiro rápido. E muitos portugueses vêm para o Brasil para explorar também essas minas. Só que isso vai gerar uma disputa entre paulistas e os outros brasileiros e portugueses vindo de outras regiões, e isso vai gerar a chamada Guerra dos Emboabas, que é um conflito mesmo, muita gente vai morrer nessa guerra. Por que Emboabas? A gente falou sobre isso. É porque os paulistas chamavam assim quem não era de São Paulo. Por que Emboaba? Emboaba é uma palavra indígena que queria dizer mão peluda. Por que mão peluda? Não se sabe ao certo. Uma das possibilidades é porque os portugueses usavam luvas de animais, de couro de animal, e essas luvas eram peludas, então pode ser que seja por isso que chamava-se então portugueses e outros de emboabas. Então essa guerra vai ficar sendo conhecida como Guerra dos Emboabas. A principal consequência da Guerra dos Emboabas vai ser a criação da capitania de Minas Gerais e São Paulo, separada do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a pauleira chegou num nível tão sinistro que os portugueses tiveram que intervir e disseram assim, ó, quer saber? Nem de paulistas, nem de outros, isso aqui é tudo de Portugal. Então é Portugal quem define o que cada um vai explorar. E aí Portugal vai criar uma capitania específica para cuidar das Minas Gerais. E isso vai fazer com que os paulistas, apesar de eles não terem perdido a guerra, mas eles não alcançam o que eles queriam, que era a preferência. Então eles vão acabar indo para outras regiões à procura de ouro e vão acabar encontrando ouro ali, então em Goiás, em Mato Grosso, e vão começar a se estabelecer ali. E isso vai ser bom, acaba sendo bom para os portugueses e também, vamos dizer assim, para a colônia, né? À medida que mais ouro vai ser encontrado e aí vamos ter mais dinheiro circulando. Enfim, foi o que aconteceu com a Guerra dos Emboabas. Reformas pombalinas no Brasil. Marquês de Pombal vai chegar ao poder em Portugal. Quando Dom José I se torna rei, ele vai se tornar um déspota esclarecido, né? Lembram da onda iluminista?
E para dizer que ele era um cara democrata, ele vai nomear então um primeiro-ministro, vai ser o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal vai tomar várias atitudes para tirar Portugal do buraco. Portugal numa crise enorme, faltava dinheiro para tudo, devendo até a mãe para a Inglaterra. O Marquês de Pombal vai tentar achar dinheiro em qualquer lugar. E para isso ele vai fazer algumas reformas. E, logicamente, essas reformas vão estourar aqui na maior colônia portuguesa, que era o Brasil. Primeira coisa, ele vai expulsar os jesuítas, porque os jesuítas controlavam boa parte das terras da colônia e Portugal queria explorar essas terras. Então, é uma medida para enfraquecer o poder da Igreja Católica e fortalecer o controle da coroa sobre as terras da colônia. Nós vamos ter também a transferência da capital. A capital da colônia vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, que está mais estrategicamente localizada. Por quê? Porque agora o eixo econômico mudou. O eixo econômico não está mais no Nordeste, está no Sudeste, está ali, né, na região das Minas Gerais. E o ouro, todo o ouro brasileiro saía de Minas Gerais e passava pelo Rio de Janeiro para ser exportado, para ser levado até a Europa. Ok? E, por último, então, as reformas econômicas, que foram tentativas de modernizar a economia local e aumentar a arrecadação de impostos. Quando a gente fala em reformas econômicas, logicamente a gente fala em aumentar a arrecadação de Portugal. Lembrem-se que a partir de 1750 a quantidade de ouro extraída no Brasil vai começar a diminuir, logo os impostos começam a diminuir também, mas o Marquês de Pombal vai entender que na verdade não é o ouro que está acabando, mas sim as pessoas que estão desviando mais ouro. Então ele vai endurecer a política tributária portuguesa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai estabelecer alguns impostos, dentre eles o quinto e a derrama. Vamos começar de baixo para cima? Vamos começar falando do quinto? O quinto é um tributo que obrigava a entrega de 20% da produção de ouro para a coroa portuguesa. Então a quinta parte de tudo que era encontrado de ouro no Brasil tinha que ser enviado para Portugal. E caso não se chegasse a um mínimo estabelecido, que era de 1.500 quilos, então o governo português instituiu a derrama, que era o quê? A coroa portuguesa podia invadir a casa das pessoas e retirar da casa das pessoas a quantidade de ouro necessária até que esse mínimo de 1.500 quilos fosse atingido, que era o que Portugal queria ou precisava extrair de ouro do Brasil. Essa derrama era um imposto cobrado pela coroa portuguesa para implantar um sistema de tributação sobre a mineração de ouro e cumprir a meta de arrecadação do quinto real no Brasil. Beleza, galera? Essa é a nossa revisão desse segundo bimestre, os conteúdos mais importantes que nós iremos precisar aí para fazer as nossas provas bimestrais, ok? Assista esse vídeo, não esqueça de ir lá para o seu livro, dar uma olhada no conteúdo todo e aí você vai estar preparado. Aqui é um breve resumo para te lembrar daquilo que a gente viu durante o bimestre e agora você precisa ir para o livro e dar uma lida de novo, rever as suas anotações, aquilo que você anotou no seu caderno, aquilo que você grifou na sua apostila e aí você vai estar bem preparado para a nossa prova. Valeu, galera! Nos vemos na próxima. Um forte abraço. Fique com Deus.